Olá, sejam muito bem-vindas à nossa aula de cardápio magnético. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como é possível viver de confeitaria, aumentar as vendas, aumentar o faturamento somente alinhando o nosso cardápio. No momento que vocês entenderem isso aqui, vocês vão ter uma virada de chave muito grande que vai encurtar o caminho de vocês até o objetivo. As mulheres que chegam na confeitaria são muitas e têm muitos perfis diferentes, têm muitos objetivos diferentes. Algumas querem simplesmente largar a CLT e serem donas do seu próprio tempo. Outras querem parar de depender financeiramente dos maridos. Outras ainda querem crescer profissionalmente, querem abrir suas lojas, as suas confeitarias para o público. Outras ainda querem franquear as suas confeitarias e serem reconhecidas pelo seu trabalho é, na frente de todo mundo, conseguir construir uma empresa franqueável, né? Conseguir distribuir ela em vários lugares do país é um reconhecimento imenso. A gente tem também aquelas mulheres que só querem poder trabalhar em casa, poder trabalhar próxima dos filhos, poder estar mais presente, poder cuidar da família, poder também gerar uma renda enquanto faz isso, para também ser independente. São muitas, mas todas elas têm um único sonho, que é o sonho de viver do seu trabalho na confeitaria, que é ter a confeitaria como única fonte de renda, mas que essa fonte de renda seja uma fonte confiável, que ela seja previsível, que a gente possa saber o que vai acontecer daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, para a gente trabalhar com segurança. Cada uma dessas mulheres tem uma linha de chegada diferente. Agora, o caminho que elas vão precisar percorrer para chegar na sua linha de chegada, ele é o mesmo. O caminho para fazer isso acontecer é um só. E esse caminho ele começa no nosso cardápio. A confeitaria, ela é um lugar que ela abraça todo mundo, que ela acolhe todo mundo. E as pessoas que chegam na confeitaria, elas chegam por dois motivos: ou pela dor, ou pelo amor. Pelo amor, chegam aquelas pessoas que têm o privilégio de, dentre todas as opções disponíveis no mercado, escolher com qual profissão elas querem seguir. E muitas delas escolhem a confeitaria como a sua profissão e não se imaginam fazendo outra coisa da vida senão isso. Já pela dor, chegam muitas mulheres que são muitas vezes machucadas pela vida. Chegam mulheres que muitas vezes precisam cuidar das casas sozinhas, são chefes de família, ou que encontram na confeitaria uma forma de complementar a renda do marido, de ajudar, de contribuir em casa para colocar comida na mesa dos filhos. Mulheres que precisam de respaldo financeiro para sair de relacionamentos tóxicos, muitas vezes violentos, mulheres que não encontram um lugar no mercado de trabalho, seja por causa da idade ou seja porque têm filhos pequenos, que muitas vezes não têm com quem deixar para poder trabalhar fora. Todas essas mulheres, elas chegam na confeitaria pela necessidade. Durante a pandemia, a gente viu o nosso setor explodir pela necessidade. Muita gente se apoiou na confeitaria. A gente viu profissionais de todas as áreas, gente formada em outras áreas, que atuava já em várias áreas, a gente viu entrando para a confeitaria para tentar sobreviver durante aquele período difícil que a gente viveu. Todo mundo tentando fazer uma grana extra, uma renda extra. Muitas dessas pessoas continuaram na confeitaria, outras não conseguiram, ficaram pelo caminho. A confeitaria, ela parece muito fácil, né? A gente pensa, eu sei fazer uns doces gostosos aqui. A minha família, todo mundo ama os doces que eu faço. Os meus amigos, todo mundo pergunta, por que eu não faço para vender? E aí, então, eu penso e vou fazer para vender. Afinal, para começar na confeitaria, a gente não precisa de uma infraestrutura muito grande, a gente consegue começar da cozinha de casa. A confeitaria ela não exige muito.
Então a gente consegue começar, basta fazer uns doces bons, avisar alguns amigos e alguns vizinhos que está aceitando encomendas e esperar as encomendas chegarem para a gente começar a produzir e ali começar no boca a boca. Hoje em dia a gente também avisa lá no Instagram, né? Cria um perfil, começa a vender, começa a anunciar e começa a esperar as encomendas caírem. A confeitaria é fácil de começar. Não precisa de infraestrutura, não precisa se formalizar, a gente pode começar de dentro de casa, de uma forma muito fácil. E é aqui que muita gente erra. É aqui que muita gente fica pelo caminho, é aqui que muita gente se perde. Porque apesar de todas as facilidades que a confeitaria oferece para começar, depois que a gente começa, a gente descobre que o difícil é continuar. Começar na confeitaria é muito fácil. O difícil é permanecer na confeitaria. Aqui a gente descobre que não é sobre fazer doces gostosos, e sim sobre vender os nossos doces. E isso faz uma diferença gigante. Fazer doces e vender doces faz uma diferença e exige um conhecimento, exige um preparo completamente diferente. É sobre ser empresária e não mais confeiteira. Quando a gente quer ser confeiteira, a gente só quer realmente ficar ali produzindo os nossos doces, criando. Aí a gente precisa procurar trabalho com alguém que queira ser empresária ou empresário. A gente precisa trabalhar para alguém. Porque quando a gente decide vender os nossos doces, a gente precisa aprender mais coisas do que somente receitas. A gente precisa aprender tudo que envolve a gente fazer doces para vender, tudo que envolve uma empresa, mesmo que essa empresa seja somente vocês. Ah, eu não tenho uma empresa, sou eu que vendo. É uma empresa. A gente vende alguma coisa? É uma empresa, ou pelo menos é um projeto de empresa, ou pelo menos quer se tornar uma empresa um dia. Então, todo mundo que vende doces não é somente confeiteira, ou não é mais confeiteira, é também confeiteira. A gente deixa de ser para ser empresária. Então, se vocês querem reajustar a rota de vocês dentro da confeitaria e parar de perder dinheiro, se vocês ainda não começaram na confeitaria e já querem começar com o pé direito, já quer começar fazendo as coisas da forma certa para enxergar a cor do dinheiro no final do mês. Se vocês têm o desejo e a vontade de realmente viver exclusivamente da confeitaria de uma vez por todas, o cardápio magnético é para vocês. E ele não é para quem já está vendendo muito, para quem não aguenta mais tanta venda, para quem nem tem mais capacidade de produzir mais coisa, porque já está jogando dinheiro para o alto. Então, o cardápio magnético não é para essas pessoas que não querem crescer mais, que não querem mais fazer dinheiro. As nossas vendas, elas começam com um cardápio magnético e feito para vender mais, porque é o cardápio quem faz a ponte entre a gente, entre a nossa empresa, entre os nossos produtos e os nossos clientes. É o cardápio quem faz essa ponte. Então, não sou eu quem está dizendo isso, mas olhem aqui comigo. A Brasel é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Eles são uma associação que representam todo o setor de alimentação fora do lar do Brasil. Eles são voltados para bares e restaurantes, mas isso inclui também confeitarias, padarias, cafeterias, que todo mundo que faz parte do setor de alimentação fora do lar. Olha o que eles disseram: 70% das decisões de compra em restaurantes são influenciadas pelo cardápio. 70% das decisões influenciadas pelo cardápio. O cardápio é uma ferramenta estratégica fundamental para o sucesso de bares e restaurantes, influenciando diretamente nas vendas e lucratividade do estabelecimento. De acordo com especialistas do setor, um cardápio bem elaborado pode aumentar significativamente o faturamento. O cardápio é a maior estratégia de faturamento dentro de um negócio. Não sou eu quem está dizendo,
é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. O cardápio é a maior estratégia de faturamento dentro de um negócio de alimentação, seja confeitaria ou não. E agora o Sebrae, que todo mundo conhece. O Sebrae fala que o cardápio não é apenas uma lista de produtos oferecidos pelo estabelecimento. Ele é, na verdade, uma ferramenta de comunicação e vendas de um negócio. Então, percebam o que essas grandes empresas falam sobre o nosso setor. Tudo isso começa no cardápio. Então, agora que vocês já sabem como o cardápio ele pode ser poderoso, eu quero contar para vocês porque eu desenvolvi esse treinamento, desenvolvi o cardápio magnético, como que ele nasceu. Gente, ninguém fala disso dentro da confeitaria. Ninguém. O que sustenta uma confeitaria não são somente boas receitas. Boas receitas fazem parte, elas são um dos pilares de uma boa confeitaria. É muito bom aprender técnicas, renovar o nosso conhecimento sobre a nossa área de interesse, que é a confeitaria. Mas o que sustenta uma confeitaria são as vendas. As vendas é que levam ela para frente, para crescer ou não. E o cardápio, ele é um vendedor silencioso do nosso negócio. O cardápio é a ponte entre a gente e os nossos clientes. Eu fui professora de sala de aula de um curso profissionalizante de confeitaria e todos os dias eu ouvia os meus alunos perguntando para mim, me pedindo ajuda, porque no curso ele era um curso sobre prática, né? A prática da confeitaria. Mas todos os dias eles vinham me perguntar: professora, como eu faço para vender agora? Agora que eu já sei, como que eu faço para começar a vender? Outros vinham: professora, como que eu vendo mais? Eu estou vendendo, mas eu estou vendendo pouco, eu preciso vender mais. Como que eu faço isso? O que que eu faço para começar? O que que eu faço para vender mais? Eram pedidos diários de ajuda com vendas, com precificação, com cardápio. Mas eu tinha uma matriz curricular para cumprir. Eu não podia fugir do plano de aula daquela escola. Então, eu notei que todos os cursos do mercado, eles eram carentes de um dos braços mais importantes de uma confeitaria, que são as vendas, que é muito importante para fazer uma empresa funcionar. E quando eu decidi abrir as fronteiras da minha sala de aula aqui, através do meu Instagram, eu também fui cega e eu também comecei pelas receitas, eu comecei pelas técnicas de confeitaria, afinal é o que todo mundo gosta, né? É a área prática e eu fui cega começando a ensinar todas as técnicas de confeitaria. Até o dia que eu rodei uma pesquisa entre as minhas seguidoras, que já eram mulheres que empreendem na área da confeitaria, e eu fiquei assustada com os resultados. Será que vocês também fazem parte dessas estatísticas aqui? Vem comigo olhar aqui. Eu rodei uma pesquisa e eu trouxe algumas perguntas aqui para vocês verem se vocês também fazem parte desse grupo de mulheres aqui. Eu tive 176 respostas dessas mulheres e olhem só as perguntas. Como você se enxerga na confeitaria? Reparem que 43,8%, quase 50% dessas mulheres responderam que hoje a confeitaria é renda extra, mas que elas querem sim que se torne a profissão oficial. E 38,1% respondeu que é a sua única profissão, que a confeitaria é a sua profissão. E aí eu parti para a segunda pergunta. Qual é o seu faturamento médio com a confeitaria hoje? Lembrem que faturamento é quanto a gente vende, né? Não é exatamente quanto a gente ganha, mas quanto a gente fatura por mês. 61,9% responderam que faturam menos de R$ 1.000 com a confeitaria por mês. Das 176 respostas, 61,9 dessas mulheres faturam menos de R$ 1.000 por mês com a confeitaria.
e 22,7% faturam de R$ 1.000 a R$ 2.000 com a confeitaria. Faturar é tudo que elas vendem, não é quanto elas colocam no bolso. É tudo aquilo que elas vendem. Terceira pergunta: qual é a média que você retira das suas vendas para os seus gastos pessoais todos os meses? 132 respostas foram: não consigo ter salário fixo. 75% das mulheres que responderam à minha pesquisa responderam que elas não conseguem ter um salário fixo. E aí eu fiz a pergunta: o que você acha que, se aprendesse, poderia melhorar o seu trabalho na confeitaria? O que vocês acham que falta para vocês saberem, né, que poderia melhorar os resultados que vocês têm hoje com a confeitaria? Vocês sabem a resposta de vocês? Olhem só o que essas pessoas aqui responderam para mim. Aqui tem só algumas, eu tinha 176 respostas. Eu coloquei algumas aqui somente para ilustrar para vocês. Percebam como a gente tem várias vendas, técnicas de vendas, como vender, a vender, organização de produção, isso também faz parte de cardápio, gestão. Então, percebam que a maior dificuldade dessas pessoas está em tudo que é ligado ao vender doces e não ao fazer doces. É aqui que muita gente se perde. É aqui que essas pessoas precisam de socorro, e talvez seja o caso de vocês também. Eu repeti essa mesma pergunta nas minhas enquetes no Instagram. E olha só, uma resposta em especial me chamou muito a atenção. Eu perguntei de novo: o que você acha que te falta aprender para melhorar o seu trabalho na confeitaria? Eis que uma seguidora me respondeu, ela trabalha na área, e me respondeu assim: não me falta nada. Eu já sei tudo. Só me falta dinheiro para investir. Não me falta nada, eu já sei tudo, só me falta dinheiro para investir. E eu fiquei pensando, se ela realmente soubesse tudo, talvez o dinheiro não estivesse faltando. Talvez ela soubesse tudo sobre receitas, talvez ela soubesse tudo sobre como fabricar os seus doces. Mas se ela soubesse o mais importante, ela teria dinheiro para investir mais, porque não é somente sobre fazer doces e sim sobre vender doces. Eu dei uma stalkeada lá no perfil dela e ela era uma pessoa que já tinha algum tempo de estrada na confeitaria, ela tinha um trabalho muito bonito, mas era um trabalho que não era suficiente. Sabe por quê? Porque ela tinha um erro de cardápio. E como que eu sei que ela tinha um erro de cardápio? Porque é o cardápio quem baliza toda a estrutura do negócio de vocês. Então, se vocês trabalham muito e ganham pouco, tem erro de cardápio. Se vocês trabalham e não vem a cor do dinheiro no final do mês, tem erro de cardápio. Se vocês não têm um bom volume de vendas capaz de gerar caixa suficiente, vocês têm um erro de cardápio. Então, a maioria dos erros que a gente comete dentro da confeitaria, eles incidem no nosso cardápio. E assim, dessa necessidade que eu notei do mercado, eu decidi criar um treinamento específico para a confeitaria, porque ele não existe no mercado. Eu coloquei toda a minha bagagem de 20 anos de experiência, aliada à minha formação em gestão de negócio de alimentação, e coloquei também todo o meu coração naquele que é o primeiro passo para ter uma produção organizada, para ter técnicas de vendas potentes e para ter muitos clientes, que é o cardápio. O cardápio é o que movimenta a máquina toda da nossa confeitaria. Eu fui uma dessas pessoas que teve a bênção de chegar na confeitaria pelo amor.
Mas o meu amor, ele sempre foi muito maior pelo empreendedorismo. E a confeitaria foi a área que eu escolhi para empreender. A confeitaria também é um amor que eu tenho, mas ela foi a área que eu escolhi para empreender. Foi a área que eu escolhi me dedicar. A minha história, ela também teve dor, ela também teve luta, também teve dificuldade, mas apesar de tudo isso, eu reconheço o meu lugar de privilégio de ter tido acesso, de ter tido a oportunidade de ter acesso ao conhecimento. E por isso agora que eu decidi levar esse conhecimento para o mundo da confeitaria, para ajudar mulheres que querem construir um futuro estável, que querem viver da confeitaria com segurança, com estabilidade, com direito a usufruir do seu trabalho, mas são mulheres que precisam aprender o caminho certo. E eu vou começar contando para vocês quais são os 3 maiores erros de cardápio que eu vejo as confeiteiras cometendo muito por aí, para vocês verem se vocês também não estão cometendo esses erros aí e se não estão, anotem para não repetir, porque esses são 3 erros fatais para as nossas confeitarias. Então, anotem, vamos lá para o primeiro erro: criar um cardápio como uma simples lista de produtos, sem pensar na meta. Criar um cardápio aleatório. Por exemplo, eu sei vender, sei fazer brigadeiro, sei fazer brownie, sei fazer bolo no pote, sei fazer copo da felicidade, e é isso aí que eu vou colocar para vender. Eu faço um cardápio ali no Canva, faço uma listinha e ó, mando para o meu cliente, sem definir meta nenhuma. É assim, vivendo ali na aleatoriedade, meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Se vender, vendeu, se não vender, não vendeu, tá tudo bem. E não é assim que funciona. Antes de criar um cardápio, a primeira coisa que a gente precisa pensar na hora de criar um cardápio é ter uma meta definida. A gente precisa ter uma meta e esse cardápio ele precisa ser criado para atingir essa meta. Então se perguntem quanto vocês querem vender, quanto eu quero vender. Essa vai ser a meta. Mas lembrem de colocar metas possíveis, de colocar mini metas, colocar metas pequenas antes de dar um salto para uma meta maior. Eu quero vender 50 mil reais, mas hoje eu vendo 1.000. Então, é uma meta que é difícil de atingir, isso vai causar frustração. Então, a gente vai degrau por degrau, como a imagem representa aqui, em direção ao nosso alvo, que é a nossa meta. Ninguém começa embaixo da escada e dá um salto para o último degrau. Não, as pessoas precisam ir degrau por degrau. Então a gente vai colocando mini metas, vai aumentando um pouquinho das nossas vendas até atingir aquela meta final. Então aqui, como é que vocês vão fazer uma meta? Como que eu calculo a minha meta? A meta de vocês, vocês vão. Se tem um histórico de venda, se vocês já trabalham com a confeitaria, vocês provavelmente têm um histórico. Quanto que vocês venderam no ano passado? Quanto que vocês venderam no mês passado, há 6 meses atrás? Deve ter uma média. Ah, eu vendo mais ou menos 2.000 reais. Ah, eu vendo mais ou menos 3.000 reais. Eu vendo mais ou menos 10.000 reais. Então, sempre tem um histórico aí. Como que vocês vão fazer a meta? Vocês vão pegar a média das vendas que vocês têm e vão adicionar uma porcentagem em cima. Eu quero crescer 10%. Então, vocês vão colocar a meta que vocês, a média das últimas vendas, e vão adicionar 10%. E essa é a próxima meta que vocês têm para bater. Então, vocês vão crescendo aos pouquinhos. E para quem não tem um histórico de vendas, eu estou começando agora na confeitaria, eu não tenho um histórico. Quem está começando agora, ainda muita coisa vai mudar. Então, se começou mês passado, 2 meses atrás, pega a média desses 2 meses, pega a média do mês passado. Quanto foi? Vendi 500 reais, vendi 1.000 reais. Adiciona 10% em cima, 5% em cima, e essa vai ser a nova meta de vocês para bater. Então, todos os meses vocês precisam bater aquela meta. Quando for mudar o ano,
vocês vão adicionar uma porcentagem a mais para vocês correrem atrás de uma nova meta. Então, quando a gente atinge a meta, a gente aumenta a meta. E é sempre assim, sempre tentando puxar para cima. É assim que a gente faz um negócio crescer, é tendo uma direção para onde ir. Se a gente não sabe para onde ir, qualquer lugar serve e a gente vai ficar perdida no meio do caminho, porque a gente não sabe para onde a gente está indo. Então, a gente precisa ter um horizonte, precisa ter para onde olhar, precisa ter um alvo para acertar. Então, o primeiro passo é ter a meta. Depois, vocês vão ter que desenvolver produtos para o cardápio que sejam capazes de atingir a meta. Quanto vocês conseguem vender? A primeira pergunta que vocês fazem é: quanto eu quero vender? A meta. E agora é quanto vocês conseguem vender. Então vocês precisam desenvolver produtos que sejam capazes de levar vocês para atingir essa meta. Olha só o exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Para atingir, por exemplo, um faturamento de 5 mil reais. Vamos supor que a minha meta é vender 5 mil reais. Eu quero vender 5 mil reais. E eu vendo bolo no pote, 10 reais. Não necessariamente precisa ser bolo no pote, eu posso vender aqui todos os meus produtos, mais ou menos eles ficam ali na média de 10 reais. Eu tenho produtos de 10 reais. Vocês têm ideia que vocês precisam vender 500 produtos de 10 reais? Aqui eu preciso vender 500 bolos no pote de 10 reais para atingir o faturamento de 5 mil reais. Mas eu consigo produzir 500 bolos no pote? Eu consigo vender 500 bolos no pote? A minha cidade, ela tem demanda para eu vender 500 bolos no pote por mês? Então a gente precisa sempre se perguntar se a gente consegue atingir a nossa meta. Agora percebam uma diferença. Eu quero vender 5 mil reais, essa é a minha meta. E eu resolvo vender bolos de festa por 100 reais. Bolos recheados, naked cake, resolvo vender por 100 reais. Eu preciso vender 50 bolos para atingir o mesmo faturamento de 5 mil reais. Vocês concordam comigo que é muito mais fácil vender 50 bolos do que vender 500? Por mais que eles tenham uma diferença de preço muito grande, é mais fácil a gente conseguir 50 clientes do que a gente conseguir 500 clientes. É muito mais fácil. Então a gente precisa pensar no que a gente vende para planejar a nossa meta, entender se com aquilo que a gente já vende a gente vai conseguir chegar na nossa meta ou não. E aí, se não, a gente precisa fazer um reajuste no nosso cardápio. Então, o cardápio ele precisa estar alinhado totalmente com a nossa meta. E aí, se a gente descobre que a gente não consegue, a gente precisa criar estratégias de vendas aí para atingir a meta. E se a gente consegue também, a gente precisa estar sempre criando estratégias de venda para conseguir atingir as nossas metas, os nossos objetivos, para a gente saber para onde a gente está indo. Segundo grande erro que eu vejo as confeiteiras cometendo: não saber a função estratégica de cada item no cardápio. E agora eu quero que vocês pensem comigo. Vocês sabiam que cada item que entra no cardápio de vocês não pode ser aleatório? Ele precisa ter uma função para cumprir? Ele está lá dentro para cumprir alguma função específica? O cardápio, mais uma vez, não é somente uma lista de produtos. Tem estratégia no cardápio. O cardápio é uma ferramenta de vendas, a nossa melhor e maior ferramenta de vendas. Ele precisa de estratégia. Eu quero que vocês pensem no cardápio, o nosso cardápio, seja ele físico de quem tem loja, ou seja o cardápio online em PDF que a gente envia para os nossos clientes. Tudo isso é cardápio, inclusive o cardápio do delivery. Tem algumas adaptações, mas ele também é o nosso cardápio, ele também é o nosso meio de contato com os nossos clientes. Então eu quero que vocês pensem no nosso cardápio como um campo de futebol. Nosso cardápio como um campo de futebol.
E os nossos produtos que a gente escolhe para compor o nosso cardápio, eles são a nossa seleção, eles são os nossos jogadores, são eles que vão entrar em campo para ganhar o jogo. São os nossos produtos, então os nossos produtos são os jogadores do nosso cardápio, e que é o nosso time. E eles precisam ter uma função estratégica, assim como dentro de campo, no futebol, os jogadores, cada um tem a sua função. A gente tem goleiro, a gente tem o capitão, a gente tem atacante, tem centroavante, e eu nem vou entrar muito nesse mérito, porque definitivamente não é a minha área de conhecimento, mas a gente sabe, todo mundo sabe como que funciona um jogo de futebol. A gente sabe que tem um campo, a gente sabe que tem os jogadores, a gente sabe que cada jogador desempenha uma função dentro do campo. E assim é o nosso cardápio. Os nossos produtos, cada um dos nossos jogadores tem uma função para cumprir dentro do nosso cardápio. E eu quero mostrar aqui para vocês a importância dessas funções em um único exemplo de uma única função que a gente tem dentro do nosso cardápio. Olhem só, mais um exemplo que eu trouxe para vocês. Vamos supor que Joana tem uma confeitaria de variedades. Variedades é que vende de tudo, vende brigadeiro, vende brownie, vende tudo. A Joana tem um faturamento de R$ 10.000 por mês. Quanto a Joana vende? R$ 10.000 por mês. Mais ou menos, a Joana atende um número de pedidos de 300 pedidos, que dá mais ou menos 10 pedidos por dia. Com isso, a gente tem um ticket médio de R$ 33. Por quê? Porque a gente vai dividir o faturamento da Joana de R$ 10.000 pelo número de pedidos que ela teve. Não é número de clientes, é número de pedidos que ela teve na loja dela. Então, 10.000 dividido por 300 pedidos, a gente tem aí um ticket médio de R$ 33. O que significa que cada cliente da Joana gasta mais ou menos R$ 33 na loja dela, na confeitaria dela. Então, a Joana criou um docinho que tem como função estratégica aumentar o ticket médio do cliente. A gente tem essa função dentre os nossos jogadores aí, aumentador de ticket médio. E a Joana oferece a cada cliente, desses 300 clientes que ela atende, ela oferece para todos eles, na hora de fechar a venda, esse docinho que ela criou, que é o aumentador de ticket médio. Ela oferece por R$ 4,50. Vamos supor que 200 dos 300 clientes que a Joana atendeu aceitaram incluir no pedido esse docinho que a Joana ofereceu. 200 aceitaram, 100 não aceitaram. 200 clientes vezes R$ 4,50, que é o preço do docinho que a Joana adicionou, o aumentador de ticket médio, é igual a R$ 900. Isso quer dizer que a Joana, ela aumentou R$ 900 no faturamento dela somente com um produto com função estratégica. A Joana aumentou quase 10% do faturamento dela somente com uma estratégia de um único produto aumentador de ticket médio. Vocês percebem a importância da gente conhecer as funções que os nossos produtos têm? R$ 900 no final do mês na conta da Joana com uma única ação, com um único produto. E assim a gente vai direcionando os nossos aumentos, né, as nossas estratégias de vendas. Essa aqui do ticket médio, já peguem para vocês, é maravilhosa. Vamos agora então para o nosso terceiro erro. Terceiro erro fatal de cardápios: não avaliar os resultados periodicamente. Quanto antes a gente consegue diagnosticar um problema dentro da nossa confeitaria, mais rápido a gente consegue tomar uma atitude e agir para contornar essa situação. O cardápio,
ele nos traz uma leitura do comportamento dos nossos clientes com a nossa confeitaria. O nosso cardápio, ele nos dá dados muito precisos e dados que são nossos, são da nossa confeitaria, são dos nossos clientes. Ele não está buscando os dados da rua, não, é os nossos dados. E a gente consegue fazer uma leitura desse cardápio. A gente tem uma estratégia para fazer essa leitura, mas a gente consegue classificar os nossos produtos e avaliar a performance de cada item do nosso cardápio. A gente vai avaliar a performance aí do nosso time de futebol. A gente está ali olhando quem que está desempenhando bem a sua função, quem que não está desempenhando bem a sua função. Ah, então esse aqui a gente precisa ou tirar, ou a gente precisa realocar. O que a gente pode fazer com esse produto? Nossa, esse aqui está brilhando muito. Ele está na hora desse aqui virar o capitão do nosso time. Está na hora desse aqui ser o nosso camisa 10. Então a gente consegue fazer essa leitura do nosso cardápio. O cardápio ele não é a lista de produtos que a gente coloca ali num papel ou coloca no computador e entrega para os nossos clientes e esquece. Não muda nunca mais, ou tira algum produto de vez em quando, coloca outro, mas coloca tudo aleatoriamente. Não é assim que funciona. Vocês conseguem perceber como a gente tem estratégias por trás de tudo que a gente faz? Então, depois que a gente aplica todas as estratégias, a gente precisa fazer as análises, avaliar e entender o que precisa ser modificado e o que não precisa ser modificado, mas que precisa ganhar um destaque maior, porque nos traz muito mais vantagens vender esse produto, criar produtos parecidos com aquele que é mais vantajoso para a gente. Então, se vocês não têm uma meta, não sabem para onde estão indo, estão passeando na vida, estão brincando na confeitaria. Se vocês não sabem a função estratégica de cada produto do cardápio de vocês, qual a função de cada um dos jogadores de vocês, se vocês não avaliam o cardápio de vocês, não avaliam os resultados de vocês, se vocês não sabem me dizer na ponta da língua qual é o produto de dentro dos cardápios de vocês que é o produto mais vantajoso para vocês venderem, o que te traz mais vantagem, o que te dá mais resultado. Se vocês não têm essas respostas, vocês estão com problemas. Então, analisem muito bem tudo isso, entendam o que é que vocês estão fazendo para levar a confeitaria de vocês para onde vocês querem chegar, para atingir os objetivos de vocês, os objetivos que vocês querem, seja ganhar um pouco mais, seja abrir uma loja, seja qualquer um dos motivos que vocês querem, vocês precisam direcionar todas as atitudes de vocês para chegar lá. Então, esses que eu passei para vocês são os 3 erros que eu vejo as confeitarias cometendo. Mas existem muitos outros. E eu vejo as confeiteiras cometendo todos os dias. E esses erros são o que tornam os cardápios ineficientes. E dentro do cardápio magnético, que foi feito exclusivamente para a confeitaria, ele foi projetado pensando na confeitaria, pensado para confeiteiras. A gente pontua um a um para entender e não permitir que esses erros travem as vendas. Eu reuni diversas estratégias usadas pelos gigantes do mercado e eu trouxe para a confeitaria. São técnicas que passam despercebidas aí no dia a dia de vocês, nos estabelecimentos que vocês frequentam e quem sabe até são usadas pela concorrência para vender muito mais do que vocês. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que tem lá dentro. Então aqui a gente tem a estrutura, as aulas do cardápio magnético. A gente tem aqui a primeira, a fundação do sucesso. Um cardápio, ele é só
a pontinha do iceberg, o cardápio pronto, aquele cardápio que a gente entrega ou envia para o cliente. Ele é só a pontinha do iceberg. Por trás dele existe toda uma fundação, existe todo um trabalho, existe toda uma estratégia, como vocês puderam ver. Então, a gente fala sobre toda essa fundação que faz com que o nosso cardápio seja um cardápio feito para vender. Depois a gente tem aqui a arte da sedução dos cardápios. Então aqui vocês vão aprender como seduzir realmente os clientes de vocês através de tudo que vocês puderem, de todos os elementos que a gente pode utilizar no nosso cardápio que vai ajudar a atrair esses clientes. Depois a gente tem aqui a sinergia da máquina. O que é a sinergia? É a engrenagem toda. É o que é aqui dentro eu mostro para vocês como toda a engrenagem funciona. Que o cardápio, ele é o centro. Aqui a gente tem as vendas, que são os nossos clientes, e do outro lado a gente tem a operação, que é a nossa cozinha, o nosso planejamento. Então, o cardápio, ele é o que move a máquina toda. Então, aqui dentro da sinergia da máquina, a gente fala muito sobre isso. Depois disso, a gente tem aqui o magnetismo das vendas. Aqui sim, são todas as técnicas, uma lista de técnicas e como aplicar essas técnicas. Técnicas usadas pelos grandes, técnicas que vocês vão ficar, nossa, eu não acredito que era para isso. Eu já vi isso, vocês vão ficar incrédulas lá dentro. Então, magnetismo das vendas, técnicas usadas com base em comportamento do consumidor e com base no neuromarketing. Então, aqui são todas as técnicas atestadas que elas funcionam. Depois a gente tem engenharia do lucro. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que são feitas as análises de cardápio. Como que a gente faz essa leitura do nosso cardápio. Depois a gente tem decifrando o cardápio. Aqui a gente vai realmente decifrar, vai fazer toda a leitura de todos os nossos dados que a gente conseguiu através do nosso cardápio. Então aqui a gente vai realmente decifrar o que está dando certo, o que está dando errado, por que está dando certo, por que está dando errado, o que precisa mexer. Mais importante do que descobrir o que é que está dando certo, o que é que está dando errado, é que aqui vocês vão ter o direcionamento de o que fazer com o que vocês descobriram. Aqui vocês vão saber quais atitudes vocês precisam tomar diante da leitura que vocês fizeram. Depois a gente tem a receita do cardápio estratégico. A receita do cardápio estratégico é realmente a receita daquilo que funciona. A receita de cada função que a gente tem dentro do cardápio, que a gente pode incluir no nosso cardápio para criar um cardápio harmônico, para criar um cardápio com todos os nossos jogadores em campo. E aqui a gente tem mão na massa, que é onde a gente vai de fato aplicar todo esse nosso conhecimento que a gente adquiriu para não ficar somente na nossa cabeça, a gente vai aplicar esse conhecimento. Depois nós temos o manual do cardápio magnético. O manual é realmente um manual. Ele vai ficar com vocês para sempre. É um manual para vocês consultarem. Então, é todo um checklist do cardápio, de tudo que vocês aprenderam, tudo isso escrito, realmente um manual de consulta para vocês terem para o resto da vida e nunca mais ficarem perdidas com cardápios. E por último, e não menos importante, aliás, muito importante, nós temos as análises de cardápio. Nas análises de cardápio, vocês têm a oportunidade de inscrever o cardápio de vocês para ser analisado por mim, baseado em tudo aquilo que todos nós vimos dentro do cardápio magnético, e vocês também vão ter a oportunidade de olhar as análises das colegas, entender os erros, aprender com os erros dos outros e com os acertos também. Então, análise de cardápio é algo muito importante para vocês acertarem. Gente, quem tem esse conhecimento já vai estar quilômetros na frente de quem não tem.
esse conhecimento aplicado, somente isso que vocês aprenderam hoje aqui nessa aula, só isso já pode mudar o jogo de vocês. Imaginem o que tem lá dentro, tá? É o uso de estratégia que vai permitir vocês viverem da confeitaria. Não é mais receita, não é fazer mais produtos, é o uso de estratégia. É somente isso que vai levar vocês até o objetivo de vocês. As aulas são super simples de serem entendidas e aplicadas, são bastante visuais, também possui suporte diretamente comigo para auxiliar vocês durante todo o percurso, durante todo o período de acesso do curso. Então, se vocês não querem mais perder tempo para ter sucesso na confeitaria, clica no link aqui embaixo, comecem pelo cardápio. É ele quem vai trazer resultado para vocês. Já tem muita informação liberada lá esperando, o acesso é imediato, o treinamento está hospedado na plataforma Hotmart e o acesso vai chegar por e-mail para vocês no momento que vocês efetuam a compra. Então, agora que vocês sabem que existe uma solução para os problemas, existe também uma oportunidade. E só cabe a vocês tomar uma atitude para não entrar, não fazer parte das estatísticas. Uma coisa é a gente não saber que existe um caminho e ficar atirando para tudo que é lado para tentar acertar um alvo. Agora que sabem que tem um jeito, eu espero vocês do outro lado com o time da galera que quer se profissionalizar e fazer dinheiro de verdade com a confeitaria. Vocês têm garantia incondicional de 7 dias. Vai lá dentro, vai espiar do lado de dentro para ver se o cardápio magnético é para vocês ou não. Vocês têm 7 dias de garantia. E se não quiser, se achar que não é para vocês, se achar que é muita coisa, se por qualquer motivo que for, eu devolvo centavo por centavo do dinheiro de vocês. Então, entrem lá, assistam às aulas. O mínimo que vocês podem fazer por vocês agora é se dar ao direito de experimentar, se dar ao direito de olhar o que tem lá dentro e entender se é para vocês ou não. Agora, se vocês querem realmente viver de confeitaria, então ele é para vocês. Chega de perder tempo. A gente precisa sair do nosso casulo de confeiteira para poder se tornar empresária de verdade. Então, clica aqui e vem transformar o seu cardápio magnético num cardápio magnético que atrai clientes e vendas. Então, clica aqui e vem transformar o seu cardápio em um cardápio magnético que atrai clientes e que atrai vendas. Eu espero vocês lá dentro.